Somos uma multidão de eus. Mesmo assim, posso garantir que um desejo íntimo que se esconde em cada coração é comum a todos nós: ser feliz. Meu nome é André Mantovani, eu sou astrólogo, estudioso e praticante da espiritualidade. Sempre estive em busca do autoconhecimento e essa é a minha maior busca: compreender melhor como a gente pode viver num mundo tão cheio de incertezas. Desde 2000 eu me apresento em programas de rádio, televisão, internet, sempre falando de espiritualidade, sempre comunicando o autoconhecimento. E de alguns anos para cá eu tenho estudado a psicologia porque eu acredito que a junção da ciência, da fé e da espiritualidade acaba trazendo um discurso mais rico e assim eu posso continuar tocando o coração das pessoas. Escrever sobre a felicidade foi uma das experiências mais bonitas e mais enriquecedoras da minha vida, porque antes de mais nada foi um processo de cura. Indagar a felicidade, escrever, meditar sobre ela, foi de um processo muito íntimo. Foi de uma necessidade da minha alma, do meu espírito. Foi uma travessia, eu costumo dizer que foi uma travessia. Escrever esse livro e escrever mais precisamente sobre a felicidade foi fazer uma travessia, reavaliando tudo o que eu tinha aprendido até então, tudo que eu acreditava ser possível para construir a felicidade e as novas descobertas que eu tive que fazer pelo caminho, muitas vezes descobertas dolorosas, porque o autoconhecimento nos dá essa possibilidade de caminhar na luz e na sombra, e é isso que faz a nossa alquimia interior. E através disso eu fui entendendo que tudo que eu sabia e tudo que eu acreditava sobre felicidade precisava ser revisto. Então esse livro foi uma travessia. Escrever sobre felicidade sempre foi uma vontade minha, porque partia de um questionamento meu. O que é a felicidade? Será que é para todo mundo? Eu, desde muito cedo, tive questionamentos muito angustiantes. Eu lembro de, ainda na adolescência, sentir que a vida que eu tinha, de ir para a escola, de ir para casa, de brincar, a vida não podia ser só aquilo. E quando eu fui crescendo, me desenvolvendo, fui entendendo que aquelas angústias, elas eram a semente de muitos questionamentos que vieram me acompanhar pelo caminho. Então, procurar o significado da felicidade sempre foi uma bússola, sempre foi uma dúvida. E eu só me senti pronto para fazer isso agora, mesmo sabendo que ainda não estou pronto. Porque falar de felicidade, escrever sobre felicidade, é um tema que vai estar sempre em transição. Por conta da vida ser impermanente e do ser humano não viver numa coisa estática. A vida está sempre se movimentando. Então eu acho que felicidade vai estar sempre se atualizando. Então posso dizer que esse livro me propôs um processo de autodescoberta. Foi um livro que me provocou muito, porque quando eu sentei para escrevê-lo, eu achava que eu estava pronto. Mas construí-lo, concebê-lo, escrever, reescrever, foi doloroso, porque eu tive que me rever. E eu sempre quis falar as coisas com verdade. E também não queria fazer um livro de fórmulas. Queria dizer para as pessoas aquilo que realmente estava no meu coração. Então foi um livro que me trouxe um processo muito bonito também e que vem de encontro a uma questão desde a minha infância, o que é ser feliz. O meu trabalho é um trabalho muito bonito como astrólogo. É um trabalho inspirador.
Eu estou o tempo todo dizendo para as pessoas, olhe para o céu. E dizer olhe para o céu é muito amplo, porque estou falando, olha para as suas potencialidades, olha para os deuses que moram dentro de você, olhe para as oportunidades que os planetas estão criando para a sua vida. Mas eu sempre tive vontade de ir além desse apontamento. E poder falar da felicidade é também ajudar com que as pessoas não fiquem só olhando para o céu, contemplando a vida, mas indo de encontro a essa felicidade que muitas vezes a gente coloca como um objeto externo, quando na verdade é um processo. É justamente dizer assim, vamos além, vamos fazer a nossa parte, vamos buscar o nosso potinho de ouro no fim do arco-íris. Este livro foi uma super experiência na minha vida, porque diferente das coisas que eu já escrevi até aqui, esse livro ele foi se escrevendo sozinho. Eu tinha uma ideia, tinha um norte, mas eu fui descobrindo conforme ele foi acontecendo e em muitos momentos eu quase desisti, porque eu não me achava capaz de ultrapassar algumas barreiras de questionamentos que o livro me trazia. Por exemplo, eu falo no livro o quanto é importante a gente ter uma vida inspirada, conectada, o quanto a gente tem que estar presente com o nosso propósito. E eu percebi que eu estava num momento extremamente desconectado de mim. Eu estava extremamente desconectado de coisas que eram extremamente importantes e valiosas para a construção da minha felicidade. Quando a editora topou fazer o livro sobre a felicidade, também marca um ponto de mudança na minha carreira profissional, no sentido de mostrar para o grande público, até então, uma face do meu trabalho que muitas pessoas não conhecem. Foi tudo muito motivado, muito inspirador. Mas na mesma época em que eu recebo o convite e o projeto nasce para a gente falar sobre felicidade, um dos grandes amigos muito próximos recebe a notícia de um câncer. Mas um câncer maligno, de difícil cura. Embora a gente acredite nos milagres e na ciência, tínhamos ali uma certa noção de que era um desafio muito grande para ele. Tanto que o livro é dedicado ao Inácio. E essa conexão que eu tinha e tenho com o Inácio fez com que a gente ficasse muito próximo. Então eu acompanhei muito do processo do Inácio, o processo solitário de caminhar para a morte física, do desencarne, mas também o Inácio me ensinou coisas tão valiosas que eu não teria aprendido se não fosse esse processo doloroso com ele. E o Inácio foi entender que ele não tinha chance de cura já muito perto de desencarnar. Então ele colocou motivo na vida dele, ele colocou propósito. Ele resolveu escrever uma biografia que era o sonho dele, as histórias que ele tinha vivido no interior de Minas. Inácio era um grande poeta, escrevia muito, inteligentíssimo. E ele teve o mesmo câncer que o Steve Jobs teve. Isso já foi o primeiro contraste para mim, né? Steve Jobs, um dos homens mais poderosos do mundo, mais ricos. E o meu amigo Inácio, um professor do interior de Minas, brasileiro, simples, e mesmo assim não venceu o câncer. O que eu quero dizer com tudo isso é que o ensinamento foi tão valioso de ter um propósito, mesmo você sabendo que talvez a sua vida vá acabar daqui a pouco. Mas o Inácio viveu, posso ter a certeza absoluta disso, que apesar das dores de enfrentar a própria morte, ele encontrou significado na vida dele e foi uma das pessoas mais felizes realizando o sonho de publicar o livro, de inspirar pessoas com a sua própria história. Então, esse foi um momento difícil também, porque
A morte do Inácio me entristeceu muito. Acompanhar uma pessoa na sua finitude física, por mais que a gente tenha a crença na alma eterna, em outras dimensões, acompanhar o fim de alguém é muito difícil, muito. Me dói muito ainda, às vezes, lembrar do processo, como foi doloroso para ele. Mas sou muito grato, porque o Inácio foi um dos maiores mestres que eu tive na vida. Era difícil para mim, durante o dia, falar com o Inácio, porque a gente se falava todos os dias. Era difícil para mim falar com ele e testemunhar dores, dúvidas, tristeza e sentar para escrever sobre felicidade. Para mim foi uma coisa muito difícil. O livro ficou estacionado. E teve um ponto no meio do caminho também, porque o Inácio ele buscou uma independência de querer enfrentar tudo sozinho. Mesmo tendo familiares, pessoas que o amavam, ele quis enfrentar isso sozinho. E então todo mundo acreditava que o Inácio ia se curar. E uma das poucas vezes que alguém acompanhou ele no tratamento, e eu fui uma dessas poucas pessoas, eu levei ele a um médico e depois o médico me ligou dizendo: olha, o Inácio não tem cura. O câncer do Inácio já virou metástase. E ele talvez sobreviva no máximo 6 meses. Só que não foi o Inácio que me disse isso, foi o médico. E o Inácio não me dava pistas de que sabia disso. E a família, os amigos, todo mundo acreditando nessa possível cura dele. Então eu tive que ser também o porta-voz dessa notícia que cravava a finitude da vida do Inácio. Então isso foi muito, muito difícil também. Então o livro, ele fica estacionado. E aí eu me dediquei totalmente ao Inácio, à publicação do livro dele, estar perto, a curtir aquele amigo que tinha tanta troca. E então isso foi difícil. A pandemia, ela veio antes, na verdade, né? A gente está falando de um processo inverso. A gente está falando, a pandemia veio antes do processo do Inácio. Na pandemia, eu acho que já foi um momento em que eu tive que me preparar para escrever o livro. Foi de uma solidão gigantesca a pandemia para mim, porque eu moro sozinho e eu via assim, meus familiares, meus amigos, ou a grande maioria morando junto com alguém, tendo companhia, e eu, como muita gente também, na solidão do meu apartamento em São Paulo. E eu acho que a pandemia, todo mundo fala assim, né? A pandemia ensinou pra gente o valor da vida. Acho que isso sim, sem dúvida alguma, de que a vida é finita, de que se a natureza quiser ela nos destrói. Mas acho que na pandemia ficou claro pra gente o que sobra de você. Quando te tiram o emprego, quando te tiram as relações, quando te tiram a possibilidade de você ir e vir. Quando você está sozinho com você, na sua intimidade, o que é que tem ali? E eu acho que foi um momento muito interessante também de confronto, de questionamentos que eu achava que antes já estavam todos resolvidos e respondidos. A pandemia foi extremamente dolorosa para mim. Enquanto eu passei pela pandemia, eu conseguia entender que era um processo importante para o nosso desenvolvimento, da humanidade inclusive. Sabia que até astrologicamente aquilo tinha um significado, mas foi doloroso também passar pela pandemia. Foi um deserto. Um deserto porque tinha o medo, a insegurança. Será que o mundo vai voltar a ser o que era? Eu acho que a pandemia foi um ensaio do que eu iria viver depois e me preparou para escrever o livro. Felicidade existe. Eu sou a prova viva disso. E eu falo de uma felicidade que precisa ser real. A felicidade nos dias de hoje, ela virou um mito. Então eu vou ser feliz quando eu tiver muitos likes,
milhares de seguidores, quando eu não precisar trabalhar, quando eu ganhar na loteria, quando eu encontrar um amor. Então, você está sempre colocando a felicidade num lugar daquilo que pode vir, daquilo que pode ser alcançado. Tanto que o nome do livro é uma provocação. O que você faz enquanto a felicidade não vem? Porque foi uma provocação para mim. Às vezes eu me pego assim, porque quando acontecer tal coisa, e aí eu já me coloco no presente, porque você precisa presentificar a sua vida. A felicidade é o que está acontecendo aqui agora. Daqui 10 minutos você pode não existir mais nessa dimensão. Você pode não ter mais a pessoa amada do seu lado, você pode perder o seu emprego. Então, eu procuro entender a felicidade nesse lugar da existência, de você presentificar a sua vida, de você colocar significado, propósito. E eu não estou falando com romantismo também, porque também a gente precisa tomar cuidado com isso. Tem se romantizado muito ter um propósito e viver a alma, como se tudo fosse um conto de fadas. Ser feliz dá trabalho, porque exige de você um comprometimento grande com os seus valores, estar sintonizado com aquilo que você acredita de fato, colocar em prática o que você pensa, o que você acredita, o que você diz. E ser feliz é ter um propósito, sim, de vida, é ter uma vida inspirada, sabendo que a vida muitas vezes não vai ser tão leve ou só com coisas legais e boas acontecendo. Até as pessoas que a gente acha que são as pessoas mais iluminadas do mundo têm os seus problemas, porque quando você apaga a luz é você com você mesmo. E o que você está fazendo da sua existência? O que você está fazendo da sua vida? Muitas vezes você trabalhar com o seu propósito é também enfrentar um chefe difícil. É você ter o atraso do outro, é você contar com o imprevisível. Não é porque você está trabalhando com coisas do seu propósito, que a sua alma quer, que vai ser perfeito. Então eu falo dessa felicidade. Então essa felicidade para mim é possível. Apreciar a paisagem. A Monja Coen, que é uma pessoa, uma figura que eu tenho uma admiração incrível, escreveu o prefácio desse livro. Uma honra para mim, está sendo uma honra ter ela junto comigo. E ela fala muito disso, né? De que a gente precisa apreciar o caminho. E a felicidade é você apreciar o caminho. É você estar dentro de uma relação, de um trabalho, de um projeto, de um momento de lazer, de descanso e apreciar aquilo com gratidão. A gratidão é um farol maravilhoso para o nosso coração. Que, de novo, não precisa ser essa gratidão infantilizada que a gente vê muitas vezes nas redes sociais. Não é você falar gratidão o tempo todo, é você sentir a gratidão. É você ser uma pessoa alegre com aquilo que te acontece, aproveitando os bons momentos, porque a gente foca muito no que não dá certo, no que a gente não quer. Mas e no que está acontecendo de bom na sua vida? Então acho que apreciar o caminho, enquanto a felicidade não vem. Todos somos felizes. Nós fomos criados para a felicidade. Mas nós somos criados para viver a vida na sua plenitude. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Ser feliz compõe um estado de consciência que precisa estar sintonizado com a vida real. Então, vai ter luta, vai ter tristeza, vai ter dia que eu vou acordar desmotivado, vai ter dia que eu vou ficar chateado, magoado, irritado. Mas a vida não é só isso. A vida também tem beleza, a vida tem encantamento, a vida tem alegria. As pequenas alegrias do cotidiano constituem a nossa felicidade também, ajudam a construir a felicidade. Então, a felicidade é um direito que todo ser humano precisa ter consciência de que faz parte da existência dela. E a felicidade é também uma escolha. Quando eu falo assim, ser feliz é uma decisão, sim, mas uma decisão do coração. Uma decisão, olha, apesar de tudo, a felicidade está comigo porque eu estou vivo, sempre tem um motivo. Porque eu estou vivo, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho meu pai, minha mãe, ou porque eu tenho uma pessoa que me ama, ou que eu amo,
Hoje eu sou feliz porque eu existo. Né? A felicidade está relacionada muito mais ao ser do que ao ter. Interessante que quando eu fui escrever esse livro, eu tive acesso a muitas pesquisas ao redor do mundo sobre felicidade. E uma enfermeira americana fez uma pesquisa de pessoas no leito de morte. Do que essas pessoas sentiam falta, o que essas pessoas se arrependiam, ou o que elas acham, o que elas poderiam ter feito para ser mais felizes. E todos os arrependimentos dessas pessoas, que sabiam da finitude delas no leito de morte, não estava ligado ao ter. Pelo contrário, estava ligado ao ser. Eu deveria ter sido mais generoso, eu deveria ter sido mais amoroso, eu deveria ter prestado mais atenção às minhas relações, eu deveria ter amado mais. Ninguém falou, eu deveria ter tido mais, trabalhado mais, acumulado mais. Isso para mim ficou muito marcado. Era algo que eu já intuía, que eu sempre tinha ouvido de grandes mestres espirituais, mas essa pesquisa me levou para a concretude de pessoas que, quando chegam ao fim da vida, se arrependem do que não foram e não do que tiveram ou que não tiveram. Então, a felicidade para mim existe nesse lugar do meu ser. Eu quero ser melhor, eu quero viver melhor. Isso não é negar as vicissitudes, as dificuldades, não é olhar a vida como um comercial de margarina eternamente, mas é dizer da possibilidade que a gente tem de se reinventar e de se transformar o tempo todo. Porque no fundo, consumir coisas, seja pelas telas, seja comprando, seja acumulando, é você não ter que olhar para muitas coisas que estão dentro de você e que em algum momento você vai precisar olhar. Porque no fundo, a única coisa que nos salva é o autoconhecimento. É você ter dimensão de quem é você. Acho que as redes sociais têm um papel fundamental na nossa vida hoje. A evolução da internet é inegável e eu acho que isso pode ser uma das grandes contribuições para a evolução do ser humano, até porque hoje o que as redes sociais permitem era inimaginável alguns anos atrás. Então essa capacidade de você se relacionar com muitas pessoas, de criar um canal independente, de ser uma tribuna livre para você. Mas eu acho que como tudo tem luz e sombra. Acho que as redes sociais deveriam ser um lugar para inspirar pessoas. Mas não é o que a gente vê na grande maioria das pessoas que a gente segue, que a gente vê. Então, acho que nesse sentido, se a gente não tomar cuidado, a rede social vira um demônio, sabe? Aquele demônio que fica ali te falando, você não é capaz disso. Ó, fulano conquistou tal coisa, você não. E a rede social não deixa de ser um reino de muita mentira. Porque a gente vai postar a nossa melhor foto, nosso melhor ângulo. Ninguém vai postar uma foto no momento de tristeza. Então a maioria das pessoas vão usar também aquele lugar para mostrar as suas conquistas. E muitas vezes olhar o que a pessoa conquistou como um resultado final não significa quase nada, porque você não sabe o trajeto que foi feito até ali, né? E nem se é verdadeiro. Acho que a rede social pode ser um lugar para a gente compartilhar conhecimento, tem muita gente bacana também influenciando positivamente as pessoas. Eu mesmo acho que para o meu trabalho a rede social é fundamental, mas a gente precisa ter um filtro, né? A gente precisa ter um cuidado para que isso não atrapalhe a nossa busca e a nossa compreensão do que é a felicidade. É super possível a gente aprender a ser feliz, porque isso tem a ver com hábito, com crenças. Então, quando eu modifico minhas crenças, quando eu mudo meus hábitos, quando eu faço escolhas melhores para mim, eu passo a criar uma vida mais feliz. Mas isso só é possível se a gente estiver conectado com a nossa alma. O que é estar conectado com a sua alma? É estar conectado com as suas verdades, com aquilo que faz sentido para você, com aquilo que é necessário, com aquilo que é importante para o seu crescimento. O que acontece é que a gente vive um momento de muita conexão com tudo e com todos, fora da gente, mas essa conexão com a alma, ela está cada vez mais abandonada e deixada de lado. Quem tem fé é mais feliz. E não importa onde esteja a sua fé. Pode ser a fé até na ciência, a fé no humano,
a fé no sagrado, a fé no divino, a fé num Deus, nos deuses. É provado cientificamente que o poder da oração, da gratidão, da fé é capaz de mudar todo o percurso de uma doença, acelerar cura, trazer diagnósticos favoráveis aonde de repente aquilo poderia ser impossível. Eu acredito que quem tem fé é mais feliz, porque a fé é um combustível que não depende do outro, depende apenas de você. E você pode ter fé no ser humano. Quando eu falo eu tenho fé no ser humano, eu estou acreditando no seu melhor. Se eu tenho fé nos deuses, eu estou acreditando que existe algo superior a mim, mais sábio, mais bonito, mais profundo, mais inteligente, que me guia. Então, a fé nos deixa mais felizes, sim. É importante a gente ser feliz sozinho, com a nossa existência, com a nossa pele, com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma. Mas é gostoso também quando eu posso compartilhar a felicidade. O ser humano não foi feito para ser sozinho. O ser humano nasceu para viver em comunidade, para estar com os outros, para partilhar. Então, é possível ser feliz sozinho, mas é melhor ainda se eu puder ser feliz com alguém. Então, eu percebo que a partir de um encontro comigo mesmo, eu passo a encontrar o outro. Isso também é felicidade. Eu recomendo a leitura do meu livro para aquelas pessoas que são inquietas como eu, que de repente estão atravessando desertos parecidos com os meus ou diferentes, porque cada pessoa tem a sua história. Mas eu também indico o meu livro para aquelas pessoas que querem ser melhores com elas mesmas, para rever o seu conceito de felicidade. Uma preocupação que eu tive também no livro não foi de dar uma receita de bolinho pronta. Eu não acredito nisso. Acho que tem pistas para a gente seguir, caminhos que a gente pode trilhar, mas para cada um a felicidade vai se moldar de uma maneira, o que tem a ver com a sua cultura, com os seus costumes, com as suas crenças. Prestei muita atenção de no livro não dar respostas, mas também de formular muitas perguntas, porque essas perguntas estarão sempre em formação com as suas respostas. Uma vez ouvi isso, eu acho fantástico. Às vezes a pergunta é mais importante que a resposta. Então o livro é inspiração. O livro serve para ajudar você a construir também a sua ideia de felicidade. Então o livro é para todo mundo. Enquanto não sentir o chamado, não pare de procurar horizontes com os quais você possa se identificar. Enquanto a felicidade não vem, busque o conhecimento e a inspiração, sem grandes pretensões. Esses insights sobre a felicidade e sobre a vida vêm das coisas mais simples e cotidianas. Eu tenho certeza que tudo que eu percorri até aqui foi só o início de uma grande jornada rumo à felicidade. E eu quero sempre poder dividir isso com você. Dividir que enquanto a felicidade não vem, a gente pode fazer da nossa vida um lugar ainda mais bonito e encantado.